Eu vou ler aqui uma mensagem do livro Aham. Vinha de Pode Luz, de ler. Chico Xavier, e mensagem editada pelo Espírito Emmanuel. A mensagem se intitula-se Crescei. É um trecho do Novo Testamento, do livro de Pedro, e ela começa assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muita vez, permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade nesse particular é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de se inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores de dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando a necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e para a execução de sua obra não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialistas em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda à programação de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Essa mensagem, ela invoca, né, aos nossos desejos, quando a gente pensa que para fazer o bem ou trabalhar na obra a qual Deus nos outorga, é preciso que a gente tenha condições financeiras, né? Ou que a gente esteja em algum cargo de autoridade superior. Nem sempre, né? E não é isso que a mensagem nos traz. Ela nos diz que é pelo contrário, que para fazer o bem ou estar conectado com o desejo do Pai, aos nossos deveres, para fazer o bem, não precisa de status social nem conta bancária recheada, né? Porque primeiro, a verdadeira caridade, ela tem que ser retirada do tesouro que nós temos acumulado na alma. Dizem os espíritos que essa caridade é a mais difícil de ser praticada. É porque a gente vai dar o que é o nosso tempo, o nosso sorriso, o nosso abraço, aquilo que de fato a gente já conquistou na alma. E muitas vezes nós somos mendigos desses valores. Ora, como é que a gente pode dar algo a alguém quando a gente precisa daquilo? Então a gente às vezes pensa que dar coisas vai preencher esse vazio. Então, é uma mensagem muito forte, muito realista, né? Que Emmanuel nos traz, de que precisamos rever essa ideia de que para fazer o bem, ajudar o próximo, a gente precisa estar num lugar de destaque ou com as contas bancárias recheadas, né? E
Hoje nós temos a felicidade e a gratidão, né, de estar aqui conosco o nosso amigo, professor, né, Edivaldo, que está vinculado ao Instituto Kardecista da Bahia, que fica ali no Pelourinho, em Salvador. Então é com muita alegria que nós recebemos ele aqui mais uma vez para nos trazer essa mensagem do Evangelho e que nós possamos, através dessa noite, observar essas mensagens e trazer para uma grande reflexão. E o tema que ele vai trabalhar hoje o tema é Sou o grande médico das almas. Então, vamos fazer, né, uma oração, pedindo ao nosso mestre amigo, mestre Jesus, e nessas horas que vamos compartilhar a tua mensagem, possamos estar de coração e mente abertos para receber essa dádiva divina, que é a tua mensagem de amor aos nossos corações. Estamos muito gratos à espiritualidade amiga, que possa inspirar o nosso amigo Edivaldo, para que ele execute a tarefa da mensagem da noite. Muito grato, na paz do nosso amigo Jesus. Que assim seja. Professor, o senhor tem aí de 50 a 1 hora para discorrer o tema, e no finalzinho nós deixamos 10 minutos para as pessoas fazerem perguntas, tirarem as dúvidas. Fica à vontade. A palavra agora é sua. Boa noite a todos. Boa noite, Edivaldo. Boa noite a todos que estão vinculados aqui neste momento. É um prazer eu poder estar aqui aprendendo e estudando o Evangelho, que o Evangelho é uma obra para se estudar individual e coletivamente, né? É o grande medicamento que o nosso irmão Jesus deixa para nós aqui no planeta Terra, o grande roteiro. E hoje, aclarado pela doutrina espírita, nos facilita ir tomando gota a gota a cada momento, para que possamos nos curar espiritualmente, como é a proposta dele. Então, em nome do companheiro Alberto, que nos faz o convite, eu agradeço a todos que fazem parte desse estudo, encarnados e desencarnados. Nosso amigo Agedon Neto aí, prazer vê-lo, mesmo que virtualmente, né? E todos os demais. Você é todo meu irmão. Gostei de... De tempo em tempo a gente se encontra, né? O processo virtual serve também para esses momentos. Então, como bem falou o nosso irmão, são 19h40, nós vamos trabalhar aí dentro do tempo que seja necessário para a gente conversar, porque o tema do Evangelho sempre nos leva a reflexões. E cada um de nós que aqui estamos vinculados neste momento, com certeza, temos muito que contribuir através dos estudos que realizamos, do entendimento da proposta de Jesus na Terra, porque esse grande farol, que é a doutrina espírita, nos auxilia nessa compreensão. Então, um grande abraço aqui da família Icabê, Instituto Kardecista da Bahia, né? A qual estamos vinculados. Ele perguntava se ainda estou vinculado a essa casa. Sim. Para mim é uma honra, um prazer ter encontrado o Instituto, para onde Jesus me direcionou, e uma casa que completará esse ano 102 anos, ali localizado no Pelourinho, na Rua João de Deus, onde a nossa irmã Joana de Ângelo nos diz que ainda é um posto avançado, em rude campo de batalha. E todos nós conhecemos, né, aqueles que conhecem a história do Pelourinho, e hoje estamos lá ainda aprendendo, juntamente com os companheiros que lá se encontram nos 2 planos da vida, e fazendo a parte que nos compete, que é o patamar ao qual todos nós estamos vinculados, né? E cada um de nós já podemos contribuir com essa grande obra. Então, sou o grande médico das almas. O estudo da noite para a sala de estudo Chico Xavier. Então, nós fizemos aqui pesquisas interessantes. E para começar
a entender essa proposta de Jesus, ser o médico de almas que se encontram no planeta Terra, ainda em estado de expiações e provas, tem duas falas fortíssimas dele diante do Evangelho. Uma delas é, quando estava se aproximando o momento do retornar ao plano dos desencarnados, a origem de onde ele viera, ele sentiu que os apóstolos, os discípulos, estavam percebendo uma certa energia que seria o distanciamento físico. E, naturalmente, eles sentiram também no seu interior, e Jesus percebe, lógico, um ser no nível em que se encontrava e que hoje já se encontra no outro nível de evolução, porque a evolução é incessante, ele reúne os discípulos e diz para eles, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E eles perguntam, por quê, mestre? Porque há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, mas é necessário que eu vá. É necessário que eu retorne, porque eu retornando, eu estarei no local onde eu vos aguardo, onde cada um, em momento próprio, também alcançará a perfeição. E estará em um estado no qual me encontro hoje, vocês um dia também estarão. Quando ele afirma, vós sois deuses, somos deuses com D pequeno, porque podemos fazer muito mais do que nós imaginávamos. A proposta, a leitura de abertura do trabalho dessa noite, Emmanuel nos chamando a atenção, que há quanto tempo nós aguardávamos que o dinheiro chegasse aos nossos bolsos, aos nossos cofres, para fazermos a prática da caridade, por exemplo. E ele vem nos alertar que nada disso é necessário. Que aquela viúva que deu, da moeda que tinha, que lhe faria falta, fez a maior caridade diante dos homens, dos doutores da lei, que eram ricos, e que se doassem, não iria lhes fazer falta. Mostrando que possuímos um grande talento, como bem disse Alberto aqui na abertura. Esses talentos espirituais que todos nós possuímos podem ser desenvolvidos, podem e devem. É por isso que nós estamos reencarnando ao longo dos tempos, porque ele propôs que nenhuma das ovelhas que o Pai a ele confiou iria se perder. Lembrando para nós que todos estamos em processo de educação, de evolução, caminhando para aperfeiçoar as potencialidades divinas que estão em nós. E hoje o Espiritismo vem nos dizer, através da codificação, que está na própria consciência do ser, as leis naturais que nos regem. Portanto, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. E um outro momento forte é, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Não vos abandonarei, eu não os deixarei órfãos. Até o fim dos tempos de expiações e provas, dos tempos de dores, de guerras, dos tempos difíceis. Mas Mestre vai retornar ao plano espiritual. Como acompanhará a humanidade? Espírito de escola, espíritos puros que trabalham com ele, modelo e guia da humanidade, onde quer que esteja, o pensamento está voltado para a humanidade na Terra, ao qual o Pai lhe confiou. Auxiliou na construção do planeta para que nós pudéssemos aqui estar nessa grande escola. Então, não estamos a sós, não estamos desamparados. E em momento próprio, ele, trazendo essas mensagens, já estava alimentando o íntimo de todos nós que estávamos ou queríamos chegar, dos que vão chegar ao planeta, como almas sedentas de paz, ainda vivendo momentos de aflições. Por isso, ele é médico do corpo e da alma. Preceitua o remédio que cura todas as tribulações. Crede em Deus, crede também em mim. Certeza de que existe uma causa. E nós desenvolvemos essa certeza quando a nossa razão desperta. Através dos reinos, trabalhando a codificação, nos mostra que
o espírito criado simples e ignorante, vamos caminhando ao longo de milhares e milhões de anos até alcançar o estado hominal em que nos encontramos. E não vamos parar por aqui. O estado angelical também é o que nos aguarda. Todos nós alcançaremos esse estado, porque é meta divina, seja espírito puro. O grande diferencial é que na caminhada de cada um de nós, nós estamos nessa condição. Somos iguais na criação, simplicidade e ignorância, e somos iguais na destinação, perfeição. Então, essa perfeição é que está voltada para cada um de nós, para todos que estamos vinculados ao planeta Terra, sob a assistência desse irmão chamado Jesus da cidade de Nazaré, como era conhecido. E hoje, claramente, a doutrina nos traz: crede em Deus, crede também em mim. Quando nós não mais só acreditamos, mas já temos a certeza que esse Espírito influencia a nossa vida onde quer que nós estejamos. Graças à equipe espiritual a qual ele se encontra vinculado, que não conviveu com ele somente no momento que estava encarnado, mas ao longo dos tempos. E em determinado momento, ele, através da sua disciplina, do seu ensinamento, falou semeando esperança e advertências. E trouxe vários fundamentos do reino. Foi a causa pela qual ele foi crucificado, preso, porque dizia-se filho de Deus. E esse foi o grande crime. Qual a sua tarefa? Eu vim auxiliar a implantação do reino de Deus na terra. Não está blasfemando. Como pode o filho de um carpinteiro estar falando no reino de Deus? Tu és rei? E ele diz: eu não sou rei e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. E todo aquele que crê e que sente, que sabe da verdade, ouve a minha voz. E em momento próprio ele retorna, como ele já haveria dito que retornaria. Então, o seu principal objetivo era e é despertar nas pessoas o essencial, a vida do Espírito. Despertar em nós, estejamos encarnados ou não, estamos tomando consciência de quem somos. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, seres espirituais em experiências humanas. Nós não somos humanos, nós somos espirituais. O corpo é humano. Essa veste que nós utilizamos agora, que não é a primeira e ainda não é a última, está sendo utilizada por nós para o aprendizado, para a educação, para a cura do espírito. E o tempo passa, porque ele fez a promessa lá, 18 séculos passados, que ele enviaria um outro Consolador. É justamente o estudo do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo que consola, um capítulo que acolhe, um capítulo que nos fala da grande vitória, da grande realidade do imortal, ao qual Jesus e nós estamos vinculados. Então, ele começa dizendo, falando do advento do Espírito de verdade, quando na sua partida ele dizia aos discípulos: não se turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim. Eu não vos deixarei órfãos, eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará ao nosso Pai um outro Consolador. Quem, mestre? O Espírito da verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vocês o conhecerão. Para quê? Para que fique convosco. E aí a palavra-chave está no eternamente. Como eternamente? Quem será? Um novo profeta? Um João, um Elias, um Moisés, todos aqueles que lhe antecederam? Não. Ele estará convosco, ele estará em vós, ele permanecerá convosco, porque é o sentido e o esclarecimento da verdade. E essa verdade encontra-se também em nossa consciência, só que ainda não tão desperta, hoje mais um pouco ao longo da história que nós já vivenciamos como espírito, por isso que ele diz: estará convosco e permanecerá.
porque está entre vós, está no meio de vós. Então, os dias se passaram, 18 séculos depois, e uma organização de espíritos sob a sua orientação, onde eles nos dizem que uma invasão organizada no planeta Terra, sob a égide de Jesus, anotado por João lá no seu Evangelho. E essa invasão organizada se fez presente na Terra porque já era o momento de nós, espíritos da Terra, tirar o véu para enxergar melhor o que estava diante de nós. Por isso que a doutrina é pautada nas leis naturais. O Espiritismo não criou Deus, nem espírito, nem mediunidade, nem os mundos, nem reencarnação. São leis que regem o universo ao qual nós estamos inseridos, como espíritos em processo de evolução. Por isso que a base se sustenta nesse grande tripé de ciência, filosofia e dados religiosos com a conduta moral, a mesma trazida pelo Mestre. Então, quando o Espírito de verdade se comunica, ele diz palavras semelhantes à do Mestre, representando na íntegra essa verdade que está vinculada a Jesus. Eu venho como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas, porque as trevas ainda existiam, como existe ainda, na consciência de vários espíritos ainda tumultuados no planeta, em toda parte, sem perceber que existe uma lei criada por Deus que está na nossa própria consciência. E uma delas que faz com que a nossa vida flua ou fique parada é a de ação e reação, onde a cada um de nós é dado a liberdade de agir e a responsabilidade de recebermos de volta a nossa ação. Porque é da lei que seja assim. Ele diz, eu vim dissipar as trevas, escutai-me, começa dizendo, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, porque a identidade do Mestre com o Espírito de verdade, que é a própria verdade trazida por ele, deve lembrar aos incrédulos que acima dele reina um Deus imutável. Um Deus bom, justo, amoroso, infinitamente, em todas as suas potencialidades. E a partir daí já começa a nos curar intimamente. Então, eu sou filho desse Criador e mantenedor da vida. Eu sou filho desse Deus, sim. Todos somos criaturas oriundas desse Criador e mantenedor da vida, onde o professor Allan Kardec e Hippolyte Léon Denisard coloca na primeira questão do Livro dos Espíritos. E não foi ao acaso que, quando ele estava organizando a obra com ensinamentos de religião, ensinamentos morais, científico, filosófico, falando da vida, da morte do corpo, da reencarnação, de outras moradas, ele conta nas suas obras, que não teve condições de concluir, que surgiu uma grande dúvida. Por onde começo? Os espíritos falaram de tudo, de mediunidade, de doença, de saúde, de cura. Por onde começo? E aí ele lembrou que os espíritos que o orientavam já disseram, quando tiveres dúvida, busca a nossa intervenção, porque estamos trabalhando como equipe. E ele lembra-se desse processo e faz uma prece para saber por onde começar a obra que seria lançada. 18 de abril do mês passado, completou 168 anos de lançamento. E aí ele ora e diz que ouviu na acústica da própria alma uma voz que lhe dizia assim, observa a humanidade. A humanidade, nesse momento, tem sede de Deus. O materialismo está dominando. Portanto, começa falando para a humanidade sobre Deus. E aí ele medita, reflete e coleta todo o material, todos os ensinamentos que os espíritos deram, voltado para o Criador. E começa a primeira parte da obra didaticamente organizada, que nós conhecemos como o Livro dos Espíritos, na primeira pergunta. Essa todo mundo conhece. O que é? Que é? Não disse quem. Que é Deus? E eles responderam, Deus é a inteligência suprema,
a causa primeira ou primária de todas as outras causas. Então, tudo que existe está subordinado à lei divina. E nós, como criaturas, lógico, criados, simples e ignorantes, seremos sempre criaturas, jamais criadores. Nós somos manipuladores do que já existe, do fluido, organizadores, co-criadores, dizem alguns. Então, dissipar as trevas significa esclarecer o espírito. Porque esse esclarecimento fica conosco, e aí começamos a entender, o Espírito de verdade está em nós, que estamos conhecendo a verdade, e ele já afirmava, conhecereis a verdade, e essa verdade é que vai vos libertar. De quê, mestre? Das amarras do passado, das vidas mal vividas, a qual nós estamos ainda vinculados, e a partir do esclarecimento estamos nos curando do ódio, da falta de perdão, do desamor, da vingança, do desejo da posse. Tudo isso cura. E o remédio, o medicamento, é ele, através do Evangelho, que já nos trouxe há muito tempo, no Antigo, no Velho, no Novo, hoje aclarado pela doutrina, para que possamos compreender melhor. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro. Eu reuni os feixes em bem espaço e disse a todos, e continuo dizendo até hoje, é o próprio Jesus falando, vinde a mim todos vós que sofreis, e vos serás acalentados, acolhidos. Vinde, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Porque apenas nos pede a observância e a obediência da lei. Aí está a cura. À medida que nós vamos caminhando, entendendo, compreendendo, estudando, colocando em prática, nós vamos percebendo onde está essa verdadeira cura, que é no íntimo de cada espírito, porque as nossas existências passadas caminham conosco, vinculadas à existência de agora. Estão em nossa própria consciência, e nós já sabemos o que é que precisa do remédio, da luz, do esclarecimento, para melhorarmos. E de novo aqui estamos, numa nova encarnação, para entender, compreender a missão de Jesus na Terra. Na época, muita gente perguntou sobre a missão superior do Cristo na Terra. Se essa moral que agora que os Espíritos traziam tinha algo de diferente do Evangelho. E eles disseram que não. Nós estamos na Terra em nome de Jesus. João, lá no seu Evangelho, capítulo 6, nós estamos na Terra cumprindo a promessa de Jesus, que disse que retornaria, mas em nome do Pai nós receberíamos outra forma de consolo. A mesma lei, o mesmo ensinamento, o mesmo mestre, com seus orientadores espirituais, de uma forma didática e bela, trazendo as obras grafadas, através de médios que estavam disponíveis naquele momento, para que nós tenhamos hoje a codificação pronta, que não parou por aí. Outros vieram desenvolver para dar continuidade ao trabalho de Kardec, lá naquela época, no metade do século XIX. Então, eles nos dizem que não, o Espiritismo não encerra uma moral diferente daquela de Jesus. Mas perguntaremos, por nossa vez, se antes do Cristo os homens não tinham da lei de Deus revelada por Moisés. Sim, Moisés trouxe a mesma lei de uma forma diferente. Por quê? Porque nós, humanidade da Terra, naquele momento estávamos bem diferentes, a nível moral, a nível espiritual, a nível consciencial, a nível de inteligência. Então, ele trouxe proibição para evitar que nós caíssemos no erro. Não faça, não peque, não rouba, não queira, não deseje. Tudo proibição. O cunho dele, que conhecia o povo daquela época, sabia lei divina e a lei mosaica atreladas de acordo com a necessidade dos estudantes, dos doentes da Terra, que é a humanidade. Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem.
E ele avisou, dizendo, eu não vim destruir a lei, não. Fiquem tranquilos, primeiro capítulo do Evangelho. Eu não vim destruir a lei, mas dar prosseguimento. Porque essa lei é indestrutível. É a lei divina, que é eterna, justa e se mantém. Como assim não veio destruir? Porque ninguém a destrói. E ela nos chega a conta-gota de acordo com a nossa necessidade. A lei de Moisés passa, vem Jesus, fala do amor ao próximo, do amor a Deus acima de tudo, retorna e envia um outro Consolador que vem nos dizer agora, vós sois deuses, poderei fazer tudo que eu fiz e muito mais. E hoje nós estamos vendo o que Jesus queria dizer com isso. Vocês também, meus filhos, são espíritos. Fomos todos criados da mesma forma, simples e ignorantes. Eu alcancei a perfeição nesse estado e estou como ministro do Pai, cuidando desse planeta ao qual meu Pai me confiou. E vocês são as minhas ovelhas, que nenhuma delas se perderá. Vocês um dia também assim o farão. E aí o deslumbramento. Verdade, mestre? Sim. Porque toda a criação está se aperfeiçoando, porque o Pai deseja que seja assim. Veja como isso é fantástico para nós. Que nós próprios sentimos nesta encarnação que já não somos os mesmos. Em determinado momento pensávamos de uma forma, em outro começamos a pensar de outra forma, a agir também. Isso chama-se maturidade e equilíbrio espiritual. Então, Jesus veio mostrar aos homens a rota do verdadeiro bem. E lá nesse capítulo do Evangelho tem uma mensagem que diz assim, a expressão do divino jardineiro. Então, eu sou o divino jardineiro que cultiva os vossos sentimentos no vosso íntimo. Cultiva todos os dias, todos os segundos, todas as horas. Se ele é o jardineiro, nós somos as flores desse jardim, ao qual o Pai nos confiou, para que nós aqui possamos desenvolver. Então, foi dado em Paris, em 1861, esta mensagem, bem antes do Evangelho já ser compilado, que várias mensagens foram trazidas com antecedência, e esse Evangelho recebeu o título de Imitação do Evangelho. Como a equipe sempre assessorava Kardec, em determinado momento eles disseram, vamos ajustar, é o mesmo Evangelho, é a mesma moral, é o Cristo voltando à Terra. Por isso que a doutrina chama-se do cristianismo redivivo. Então, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Os mesmos ensinamentos do Mestre. O mesmo amigo de todas as horas, nos convidando a essa reflexão. A cura está nesta grande frase que o Mestre disse durante o momento com os fariseus. Eu vim para que tenhas vida e vida plena, vida abundante. É uma mensagem de João no capítulo 10, versículo 10. E por aqui expressa a missão de Jesus na Terra. Que vida é essa que Jesus veio despertar em nós, em todos os sentidos falando? Vida material, vida moral, emocional, física, mental, espiritual, digna, que somos filhos todos do mesmo Criador. E cada espírito vivencia a experiência que deseja. Graças ao livre-arbítrio, que é a capacidade de nós fazermos o que desejamos. Mas existe a justiça divina que diz que a cada um é dado segundo as suas próprias obras. E é ele que nos afirma. Então, trazer a vida eterna e uma vida plena a todos os que acreditam e sabem da existência do Criador. Essa promessa de vida em abundância não se refere a somente vidas materiais, bens materiais, mas a uma vida cheia de alegria, de paz, de plenitude espiritual. O material vem pela providência divina. Então, faz pela tua parte que Deus te ajudará. Já que estamos no mundo material, encarnados, as nossas necessidades materiais serão supridas. Lei de conservação, para que nós nos conservemos para cuidar de tudo que seja próprio no planeta Terra.
E aqui nós estamos. Nos curando através de uma prece, através de um pensamento, através da prática da caridade. Fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? De quem? De nós próprios. Caridade é um ato que parte do íntimo da criatura para alcançar outra criatura. E nós não temos como medir qual foi esse alcance. Nós temos como medir como partiu daqui. Quais são meus interesses? Quais são meus propósitos? Eu fiz mesmo porque estamos nos salvando de nós próprios. Do Edivaldo mais orgulhoso, do passado, egoísta, prepotente, apegado às coisas materiais. E aí o Evangelho nos traz caridade material e espiritual. Todas as duas estão ligadas ao espiritual. Mas a irmã Rosália faz esse chamado para percebermos, como disse Alberto aqui na abertura, a caridade material é fácil de fazer porque nós damos do que temos. E a caridade espiritual nós damos do que somos. Os talentos que nós já desenvolvemos, quais são? A paciência, a tolerância, o perdão, a convivência saudável, a palavra positiva. Então, vem de nós. Já estamos na escola, estamos no hospital, estamos na oficina de trabalho, desenvolvendo todos esses talentos. E contamos com ele, é o médico de almas, o médico que cura. Curou várias criaturas naquele tempo que se aproximaram dele, rogando visão, eram aleijados, coxos, perturbados espiritualmente. Mestre, eu quero ver. Tu crês que eu possa? Olha a pergunta. Em momento algum no Evangelho encontramos Jesus dizendo, eu curei fulano, eu curei ciclano. Não. Todos que se aproximavam dele, ele retornava a pergunta, tu crês, meu filho, minha filha? Sim, mestre. Se tu queres, eu creio. Ele dizia, então foi a tua fé que te salvou. E o indivíduo levantava, o indivíduo se renovava, porque a cura é pessoal, é individual e é intransferível. O medicamento existe. Está disponível para todos, que é o Evangelho e os ensinamentos do Mestre, né? Então, alegria, vida plena, vida abundante, vida espiritual, vida material. Vida. Jesus não se limita a dar a vida eterna, mas também a vida em sua plenitude, com alegria, paz, satisfação espiritual. Abundância indica uma superabundância, uma vida que excede as expectativas das conquistas materiais. Quantos indivíduos nós conhecemos que têm posses imensas materialmente, mas ainda rico de bens materiais e pobre das grandezas espirituais? Então, esse ainda não nos curamos quando estivermos nesse estado. Ainda não entendemos a proposta do médico de almas. Eu lembro-me aqui do trabalho do SOS Preces, que é um trabalho aqui divulgado pelo nosso Instituto Kardecista da Bahia, pelo telefone 3322-4088, código 71, onde as pessoas estão disponíveis, alguns trabalhadores do movimento espírita, não só do Instituto, no plantão, através do telefone. E naquela época, nesse caso que eu trago aqui para elucidar, um dos companheiros trabalhando no Corujão que existia, entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite, saía no outro dia. Que época? Natal, Ano Novo, Réveillon, São João, época que fosse, Carnaval, onde as pessoas mais ligavam, porque muitos estavam em algum lugar sem ninguém. E certa noite, madrugada, o telefone toca e um cidadão se dizia, morando em Salvador, no local nobre da cidade, estava na sua cobertura às 3 horas da manhã, tomando o seu melhor uísque, mas com aquele cartão que ele havia encontrado, ou alguém tinha dado, não lembro, ele viu aquele número e resolveu ligar, porque ele tinha uma pergunta a fazer a quem estava no plantão. Ele tinha de tudo de ordem material, mas não estava se sentindo bem, satisfeito intimamente. O que é que o indivíduo poderia dizer? O companheiro do outro lado da linha, no anonimato, dizia para ele,
Meu irmão, com certeza, quando nós cultivamos apenas os bens materiais, esquecemos dos bens espirituais que nós somos, nós sentimos esse vazio. Então, busque perceber quem tu és, de onde tu vens, para onde vais, o que faz aqui, por que tem bens materiais, por que outros não têm. Faz uma reflexão e talvez encontre o motivo desse vazio existencial. Essa é a vida, não é a vida que Jesus veio prometer a nós dos bens materiais, e sim a do desenvolvimento dos bens espirituais, que fazem parte de cada um de nós. Não nos impede de administrarmos bens, porque muitas vezes são tarefa de vários espíritos. Essa superabundância é uma vida, excede as expectativas dos bens materiais. E que é uma vida cheia de bênçãos. E vai curando o espírito, que muitas vezes solicita reencarnar naquela condição mais simples para aprender a se curar. Porque no passado esbanjou muito e não fez utilidade daquilo que recebeu. É o médico de almas. E nesse capítulo eles continuam dizendo assim: eu venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor também foi consagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque chegará o momento da sua libertação. Espíritos, nós é que estamos em expiações. Expiar significa tomar um banho de luz para tirar os atos mal vividos do passado e provando algo que nós já aprendemos e já sabemos e vamos colocar em prática. E essa consolação se faz. Um dos capítulos maiores do Evangelho é: bem-aventurados os aflitos. Por quê, mestre? Porque os aflitos serão consolados. Então, as aflições passarão. As aflições foram geradas por nós. Estamos agora modificando a rota, apresentando uma nova ficha de trabalho, para que as leis divinas, quando nos encontrem novamente, que estão em nós, possam nos perceber que estamos apresentando nova ficha de trabalho. E aí a cada um é dado segundo suas próprias obras. Então, de certa forma, com certeza, estamos nos curando através dos ensinamentos desse mestre, que é médico, que é orientador, que é educador por excelência, professor, amigo, irmão de todas as horas, que hoje a doutrina descortina para nós, bem próximo. E quanto nós chamamos por ele? Quanto nós o evocamos nos dias de turbulência, no período da pandemia, onde quer que nós estivéssemos, como lembramos de Jesus, do grande médico de alma, ele acompanhando todo o processo ao qual nós estávamos e estamos vinculados. Que tenha certeza de que tudo isso passará. Só não passa o amor de Deus por nós. Esse amor benéfico, né? Que faz da nossa vida ser uma vida plena e abundante. Capítulo 6 do Evangelho, o título é O Cristo Consolador. Como consola? Deixou as bem-aventuranças e depois vem um pequeno capítulo com várias mensagens do Espírito Verdade. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte, a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas as vossas almas não estão esquecidas. Aí vem a frase aqui: eu, o divino jardineiro, as cultivo, nada fica perdido no reino de nosso Pai. Trabalhemos para nos manter materialmente, mas não esqueçamos que nós, espíritos, não estamos esquecidos na atenção desse médico de almas. Ele sabe das nossas dores, sabe dos nossos amores, sabe das nossas virtudes, das nossas conquistas, está nos acompanhando. Que ligado entre nós e ele, não esqueçamos o nosso anjo da guarda. Um espírito amigo que nos conhece há muito tempo,
que vem nos acompanhando, muitas vezes, como dizem na codificação, por várias encarnações. Então, nos conhece muito bem. Com certeza sabe do nosso planejamento reencarnatório, das dificuldades que estejamos vivenciando agora, nesse momento, das conquistas que já conseguimos dar um salto de qualidade. Todo dia nós pedimos, meu Deus, me dê paciência para conviver com fulano, com ciclano, com beltrano, e tudo isso nós já temos em semente, está em germe, nós estamos prontos, precisamos desenvolver. É o que o médico de almas faz. Estamos desenvolvendo o germe que trouxemos da vida, desde o momento da criação, para que nos dias atuais sejamos beneficiados com a paz. Então, mestre, várias designações foram dadas a Jesus, como de João o Batista. O mestre, o pastor, o Messias, o Salvador, o príncipe da paz, o grande médico de almas. Curou, continua curando aqueles que tomam o seu medicamento da melhor forma possível. Lembremos dos 10 leprosos do Evangelho. No meio da praça, na cidade, os sinos batiam, porque eles precisavam avisar que era um grupo de leprosos, para que os demais se afastassem. Mas o mestre se aproxima e pergunta: que queres, meus filhos, meus amigos, meus irmãos? Queremos ser curados, mestre. Se o senhor o desejar, nós queremos ser curados. Ele diz: eu quero. Sejam curados. Vão e apresentem-se aos sacerdotes para que os vossos nomes voltem aos livros da vida. Porque naquela época, contraiu lepra, automaticamente o nome já era riscado da ficha dos vivos que iriam viver no Vale dos Leprosos. E os 10 se foram. Conta nos evangelhos que apenas um voltou para agradecer. E ele pergunta: não eram 10? Onde estão os outros? Eles se foram, mestre. E no dia de hoje, pela psicografia abençoada do médium Divaldo Franco, Amélia Rodrigues, Joana de Ângelo, nos mostra e nos traz que aqueles 9 foram fazer tudo o que fizeram antes e contraíram as mesmas doenças, porque ainda não estavam como espíritos curados. Então, curar os corpos naquele momento com o passo espiritual que ele dava era o chamariz para mostrar ao espírito que precisava renovar-se por dentro, porque esse médico é de almas e não somente só de corpos. Mestre, Messias, Salvador, Príncipe da Paz, todos esses títulos veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquele título dado por João como o precursor designa como trabalhador divino na terra. Um trabalhador que tem na sua mão a pá e a eira e a enxada para varrer do planeta tudo aquilo que nos causa mal. Isso é provocado por nós próprios na plantação do joio, porque tem que permanecer o trigo. E continua curando. E diz a mentora Joana de Ângelo que Jesus, quem o conheceu, nunca mais foi o mesmo. Aqueles que foram tocados por ele, a mulher hemorroísta, a mulher pega em adultério, aquela mulher que foi sacrificada pelos homens da época para que a lei se cumprisse perante elas. E Jesus a cura, dizendo: vai, minha filha, e não peques mais. E foi e levou a mensagem de Jesus, onde quer que fossem. A mulher hemorroísta não podia tocá-lo, porque era considerada impura. No meio da multidão, os próprios discípulos e apóstolos evitavam que ela se aproximasse do Mestre. Mas pela fé ela disse: eu tocarei, nem que seja nas vestes dele, e eu vou me curar. E assim aconteceu. E no meio da multidão, ele para e pergunta e sente: quem me tocou? E Pedro diz: ó mestre, com essa multidão no entorno, o senhor pergunta quem lhe tocou? Ele diz: foi um toque diferente, meu filho. Por quê, mestre? Porque de mim saiu virtudes. Silêncio total. E no meio da multidão ela levanta o braço e diz: foi eu, mestre. Eu te toquei. Ele disse: vai, minha filha,
a tua fé te curou. E o sangramento suspendeu, e aquela criatura curou-se também no íntimo, pela fé, pela força da fé, e saiu e foi divulgar o nome de Jesus em toda parte e se fez presente. Esse é o mestre que cura espíritos, cura corpos, cura e continua curando e continuará curando por todos os momentos. É o mestre ao qual nós estamos vinculados. E todos os discípulos que estão ligados a ele chamam-nos a atenção para que o mestre dos mestres das almas possa realmente operar em nós pela nossa vontade. O que estamos fazendo agora nesta encarnação, desde que conhecemos a doutrina aclarada para nós? Todos nos vinculamos logo a uma atividade, porque ninguém quer ficar parado mais. Para que a gente possa contribuir com a grande obra, como muitos dizem, a obra dele. Mas ele resolveu contar conosco. Porque sabe que cada um de nós podemos, sim, trabalhar nessa grande obra, que é a obra divina, a obra maravilhosa da construção do mundo de paz no planeta Terra. Podemos destacar 2 grandes momentos da vida de Jesus. O de Jesus como mestre dos mestres e o de Jesus como médico das almas. Mestre dos mestres, porque até no templo ele entrou com 12 anos de idade, para aclarar os doutores da lei sobre um ponto da lei que eles estavam com dificuldades de interpretar. E o mestre chega com 12 anos e eles disseram, os doutores da lei da época, hoje o Espírito Santo se manifestou através dessa criança. E a partir daí ele não parou mais, aguardando o seu momento, porque a partir dos 30 anos poderia se estar em praça pública falando e discorrendo sobre o mestre. Então, Alberto, quando tiver meu tempo, sinalize, por favor, para a gente conversar, viu? Então, médico das almas, todos nós, almas, espíritos encarnados ou desencarnados, como didaticamente Kardec coloca, estamos animando um corpo físico. Animar vem de alma. Desencarnado, espírito. Lá em toda a codificação, quando ele se refere a espírito, fala dos desencarnados. Quando fala de homem, fala do corpo humano, independente do polo que estejamos estagiando, se masculino ou feminino. Como mestre dos mestres, podemos destacar 2 momentos. O ensino das parábolas e as ocasiões em que Jesus ensinou o homem a pensar. As parábolas, todas, deixou no bojo a essência que pertence a cada um de nós. Porque cada membro, cada companheiro, cada elemento, cada personagem das parábolas representa cada um de nós. O filho pródigo, pai e filho, o bom samaritano, o joio e o trigo, estamos nós presentes. E nos dias de hoje já temos vários companheiros encarnados e desencarnados nos auxiliando na compreensão e na vivência de cada uma delas. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. É esse Jesus de Nazaré. Abnegado e otimista. Que crê que nós chegaremos no ponto que precisamos chegar. Porque essa lei está escrita na nossa própria consciência. Marcos capítulo 2, versículo 17, outro ponto do Evangelho. Quando Jesus soube o que eles estavam falando, os fariseus, que gostavam sempre das discordâncias, vendo Jesus no meio dos doentes, dos leprosos, dos fracos, dos pobres de ordem material e espiritual, censuraram. Por que o vosso mestre está no meio deles? Então, quando Jesus soube o que eles estavam falando, disse-lhe, os doentes é que precisam de médico, e não os que gozam de saúde. Eu não vim chamar os justos, mas chamar os pecadores. Eu vim para que todos tenham vida, vida plena e abundante. Doentes são todos os espíritos que estamos espiando no planeta, porque em qualquer momento infringimos a lei divina em nós. E a misericórdia do Pai permite que nós próprios possamos reconsertar
aquele ponto que nós atingimos. E uma das formas é através do trabalho, através da mensagem, através do esclarecimento, através do desenvolvimento espiritual, nós estamos alcançando todo esse processo. E nesse capítulo, ele finaliza, Emmanuel nos traz, Joana de Ângeles, Amélia Rodrigues, diversos espíritos que estão trabalhando ainda na Seara. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidão. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Está no livro Pão Nosso, de Emmanuel. É um convite para nós. Todos nós podemos ser úteis. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu ainda não sei, eu ainda não sou espírita, porque eu tenho isso, eu tenho... Somos nós que precisamos mesmo estar com a mão na massa. Porque Jesus conta com aqueles que têm mais dificuldades. E quando estivermos num patamar já evolutivo, a obra já está pronta. Então, nós não precisaremos mais estar dando a nossa colaboração. Mas ele prefere contar com cada um de nós no estado em que nós nos encontramos, porque ele nos conhece muito bem. Eu conheço todas as minhas ovelhas que o Pai me confiou e as conheço todas pelo nome. Somos nós. Olha que grandeza. Primeira grandeza, como diz Joana de Ângeles, espírito de primeira grandeza, que veio à Terra para ensinar aos homens o caminho da verdade e da construção da sua própria felicidade. Para alguns, morreu para nos salvar. Morreu deixando o corpo físico na Terra, em consequência da ignorância ainda humana. E veio nos dizer que a nossa salvação somos nós próprios que fazemos, a cada momento e a cada encarnação. Dando saltos de qualidade, pela vontade, pela perseverança, pelo livre-arbítrio, pela razão, pelo interesse em fazer. Nós já sabemos, e a consciência vai despertando, e a cura vai acontecendo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa grande possibilidade de entender Jesus como médico de almas, porque ele nos conduz trabalhando como grande divino na Terra. O médico de alma, venho como outrora aos filhos desgarrados de Israel, trazer a minha consolação e dizer, tudo isso passará. Estamos nós aguardando a construção do mundo de regeneração. Mas esse mundo está se construindo aqui no íntimo de cada um de nós. Estamos desapegando do material, não significa dizer desprezar, mas não canalizar nossas energias para, porque sabemos que vamos sair daqui e aqui tudo deixaremos. O planeta evolui materialmente, porque é matéria. Nós evoluímos material e espiritualmente. E a proposta é o planeta Terra se transformar num mundo que vai abrigar espíritos regenerados. Quem são os espíritos regenerados? Espíritos que já pensam na prática do bem, já desejam o bem, já trabalham no bem. E eles dizem, o mal ainda reinará, mas não com tanta evidência como agora no mundo de expiações e provas. E esse período já começou. É o momento da colheita, da ceifa. O joio está sendo separado do trigo. Que aqui na vivência material somos todos iguais e parecidos. Surgem propostas que parecem boas. Quando o indivíduo vai ver, não é boa. Foi apenas a aparência da boa, do bem. Por isso que ele disse, mestre, quer que nós arranquemos? O inimigo plantou o joio junto com o trigo. Ele disse, não, não arranque agora não. Por quê, mestre? Porque corre o risco de vocês arrancarem juntos. Porque são muito parecidos. Mas em momento próprio, na época da ceifa, aí sim,
o joio será atado e queimado, e o trigo será colhido e guardado nos celeiros para a alimentação dos espíritos. Porque o trigo é divino, é o bem. E o não bem, que nós chamamos mal, Kardec pergunta, o que é o bem? Ele disse, o bem é divino, é de essência divina, e o mal é tudo que seja contrário à lei. Onde não houver o bem, há possibilidade do mal se manifestar, porque é fruto ainda da ignorância do ser. E segundo os Espíritos, questão última do Livro dos Espíritos, esse momento da colheita, da ceifa, da separação, já está acontecendo há algum tempo no planeta. Quantos desencarnes em massas de espíritos que estão sendo atendidos do outro lado da vida, deixando a veste física para continuar sendo orientado e medicado por esse grande médico de almas, que é o Senhor Jesus de Nazaré. E aqueles que aqui permanecemos, porque temos algo ainda a fazer. E aí vamos caminhando, entendendo e nos curando das mazelas que ainda nos são necessárias. E o planeta segue seu curso naturalmente, com o homem e a humanidade mexendo ali, mexendo aqui, e a própria natureza retorna. Lei de conservação e lei de destruição, ao mesmo tempo, agindo, porque também são leis divinas. E nós observando, buscando fazer o melhor, contribuindo com a nossa natureza, com a natureza no íntimo e fora de nós, porque estamos, na verdade, nos curando com os ensinamentos do Evangelho. E para que essa cura se dê, na prática, na verdade, não esqueçamos de implantar o Evangelho em nosso lar. E aqueles que já o têm, alimenta com fé, com esperança, com coragem. Que o médico de alma estará presente, sim. Observando o nosso íntimo, às vezes a falta do perdão, as inimizades, as convivências com espíritos ainda tumultuados do passado, que hoje podem estar dentro do nosso próprio lar, como irmão, como filho, como mãe, como pai. Nós precisamos nos curar. Então, só tem essa saída, esse grande médico de almas, que nós chamamos Jesus de Nazaré, que é o nosso grande modelo e guia. Então, para isso é que nós podemos fazer independente hoje, né? No passado não podia, não. Mas hoje podemos instalar em família, convidar aqueles que desejam. Se não tiver ninguém, o Evangelho também pode ser feito por um único indivíduo encarnado. E não esqueçamos da comunidade dos desencarnados. Estarão sempre conosco. E a cura vai acontecendo de forma natural e contínua. Então, essa é a proposta do Evangelho, Consolador prometido. E hoje, até hoje, ele continua nos chamando: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para as vossas almas. Chega um momento que a gente começa a descansar. Porque agora já entendemos que existe uma lei a qual nós não devemos e não podemos burlar, e fazemos de tudo para segui-la. Que não é lei de talião, não é lei do tomará da cá, porque Deus é justo. E a justiça é feita para com todos no mesmo patamar. E a regra ele deixou para conosco. A cada um de nós nos é dado segundo a vontade das nossas próprias ações. Então, esse divino jardineiro continua cuidando de nós, trazendo para nós o que nós precisamos no íntimo. Porque hoje a própria ciência já está buscando compreender que existem várias moradas na casa do Pai. E essas moradas abrigam o espírito. Cada um de nós chegaremos no plano dos desencarnados de acordo com as nossas vivências aqui e agora. Então, vê como isso é fantástico. Já que a gente entende, compreende que depende de nós, aí a gente se esforça para continuar trabalhando da melhor forma possível, vencendo as nossas dificuldades. Porque ainda não estamos no patamar o qual nós desejamos e Deus também deseja, que é a perfeição espiritual. Mas um dia nós alcançaremos.
que essa é a meta. Restam 5 minutinhos. 5 minutinhos, né? Ok, com certeza. Então, finalizando esses 5 minutinhos, aqui nós temos uma mensagem que diz assim: de que forma Jesus vem operando em nosso meio? Então, com suavidade e disciplina, Jesus falou, semeando esperanças e advertência, trouxe fundamentos morais e filosóficos do que seria, mais tarde, o cristianismo. Nós conhecemos toda a luta para a implantação do cristianismo na Terra. O próprio Paulo de Tarso, o Saulo, antes, que vendo os cristãos se desenvolverem, os cristãos se espalharem por toda parte, ele observa esse movimento, mas ligado à lei antiga, criado na lei antiga, educado na lei antiga, ele pede carta aos representantes da lei para calar esses seres que estavam se dizendo seguidores de Jesus. E parte para Damasco, e nós conhecemos o grande encontro dele com a verdade às portas de Damasco. Então, o cristianismo passou por diversas situações até ser implantado na Terra. Naquele momento do encontro, ele ia cheio de ódio, de raiva, de rancor, porque já tinha atacado vários em nome da lei. No encontro com a verdade, com a luz, cai diante da luz, ouve uma voz que lhe pergunta: Saulo, Saulo, que me persegues? E ele de retorno diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E a partir daí, a cura começou a acontecer. Porque a pergunta que ele faz já é dizendo: agora não tem jeito, eu me entrego ao Senhor. Diz: que queres que eu faça? Ele diz: vai, entra na cidade de Damasco, que lá encontrarás com Ananias, e ele dirá o que tu precisas fazer. E aí nós conhecemos o desfecho, né? Na obra Paulo e Estevão, onde de perseguidor passa a ser um dos maiores divulgadores dessa mensagem. Porque foi tocado no íntimo. E a cura da alma, daquela alma, aconteceu porque ele já era um vaso eleito para também trabalhar com Jesus aqui na Terra. Então, estamos nós caminhando ao longo das existências que não sabemos por onde iríamos, hoje nós sabemos onde estamos. Somos cristãos, porque seguimos a Jesus agora através da revelação espírita, que é considerada a terceira revelação da era cristã, para que nós possamos encontrar a paz e a felicidade. E essa é a cura que está ocorrendo em cada um de nós. Então, ele é realmente o grande médico de almas, a qual todos nós estamos vinculados. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, e que nós possamos estar disponíveis intimamente para que as lições possam despertar em nós a mensagem e aclarar o nosso íntimo. E a partir daí, nós vamos dar saltos de qualidades morais, espirituais e intelectuais. Jesus conosco sempre. Muita paz a todos. Gratos estamos mais uma vez por essa mensagem que ora estivemos aqui ouvindo e que ela nos sirva de clarear e nortear a nossa vida. Sabemos que Jesus ele é esse grande emissário, esse grande irmão, foi a alma mais perfeita que pisou aqui na Terra com um grande objetivo que é nos orientar. E devemos agradecer por estar sendo protegido, né? Amparado, iluminado por essa família cristã, que ela não nasce aqui na Terra, ela vem dos altiplanos, por nós pertencemos a essa família, né? E aí nós nos perguntamos, seguindo essa palavra que Edivaldo falou, né? A nossa caminhada, o que nós já caminhamos, qual a nossa trajetória espiritual de
de vivências, tanto no plano espiritual como aqui na Terra, o que nós investimos em nós, porque estar numa família cristã é uma bênção, porque nós observamos os nossos irmãos, né, ao quais aqueles não têm ainda uma família, um equilíbrio, por própria escolha, né, porque nós somos construtores do nosso destino. Nós não podemos transferir para terceiros aquilo que nos compete, né? E seguir o Mestre Jesus é um desafio. E quando o Edivaldo estava falando aí, né, quando ele citou que nós devemos nos salvar de nós mesmos, olha que maravilha, né? Jesus nos ajuda a fazer essa busca. E a gente observa tantos personagens que está lá no Evangelho que se salvaram de si mesmo, né? A gente vê Paulo que se salvou do autoritarismo, daquela arrogância. A gente vê Maria de Magdala que se salvou da luxúria, né? daquela vida, né, egocêntrica, onde a beleza, né, embora ela trouxesse traumas na alma, mas ela buscava fuga, né? Jesus veio e salvou ela dela mesma. A gente vê Zaqueu, que, né, foi salvo da corrupção. E aí a gente vê Pedro, né, que foi salvo ali daquela postura dele, daquele temperamento rude, mas era uma alma boa. Só faltava né, passar pelas mãos do mestre e lapidar, e ele descobrir a sua designação. Então, e nós, né? E nós, o que é que Jesus tem feito, o que nós temos permitido para que ele nos ajude a gente se curar de nós mesmos? Nós sabemos, né? Essa palestra para mim foi inspiradora e, mais uma vez, a gente admite, né, a necessidade de cada vez mais ouvir palavras do Evangelho que nos incitam a essa busca, que é a cura de si mesmo, né? Eu só tenho que agradecer e fazer aqui uma pergunta ao nosso professor, né? Professor Edivaldo. Professor, Jesus tinha um magnetismo, né? Porque ao chegar junto dele, a alma era desnudada. Fala um pouquinho da gente aí sobre esse magnetismo do Cristo, né? Para a gente sentir essa força, né? Pois é, meu irmão, espírito puro. Kardec traz para nós a escala espiritual, né? Espíritos imperfeitos, que está na maioria. A base da pirâmide está riquíssima. Depois, os espíritos bons, e fala da única classe, que são os espíritos puros, aqueles que já jornadearam ao longo dos tempos e que desenvolveram em si o reino de Deus. Então, essa vibração intensa, a qual nós temos hoje notícias, que ele, para chegar ao planeta, se preparou milênios antes, porque para haver haveria um choque muito grande entre a posição em que ele se encontrava e a matéria da Terra. Então, esse magnetismo, essa pureza espiritual, como ele diz para a mulher Moisés, de mim saiu virtudes. Essas virtudes partem dele incessantemente, todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Mas quantas vezes nós não conseguimos captá-la? Aqueles que já tinham essa fé no íntimo e que tinham essa proposta como ela teve, disse, sei que a multidão vai estar em volta dele, talvez eu não consiga me aproximar, mas até na roupa se eu pegar, então, olha a ligação feita, emanado, e todos que eram atraídos por ele não sabiam de que maneira essa atração se dava. E Kardec tem condições de fazer na Gênese esse momento da cura. Não era intenção da mulher pedir a ele um passe, por exemplo, como é dado nas casas espíritas em alguns locais. E o fluxo se deu naturalmente, porque ele possuía essa energia purificada
estava disponível para todos. Mas nem todos estavam disponíveis a recebê-la. E a chave foi a fé. Quando tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, poderei dizer a esse tronco, passa daqui para lá, e ele passará. Então, quando nós oramos a qualquer ser, que estado nós ficamos? Pensemos nisso. Então, no estado que não dá vontade nem de sair, né? Quando a gente lê o Evangelho, que faz uma prece, deixa fluir. É o magnetismo dele se espalhando pelo planeta todo. É assim que eu vejo essa questão. Obrigado, Edivaldo. Vou passar a palavra para os demais amigos aí que queira contribuir, né? Agenor levantou a mãozinha com você, meu amigo. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nessa aula do nosso querido Edivaldo, né? Eu suspeito em falar porque isso é categoria mesmo, viu? Eu venho aprendendo ao longo dos tempos com todos vocês. Eu vejo hoje. Nós também. Graças a Deus, o Instituto Kardecista nos deu um apoio muito grande quando estava em Santa Amaro, e eu sou muito grato, meu irmão, a essa turma toda do Instituto Kardecista, viu? Mas o que eu queria lhe perguntar, meu irmão, é o seguinte, vou fazer uma pergunta. A gente vê na literatura, né, quando a gente lê principalmente Amélia Rodrigues, a própria Joana, o Evangelho, Kardec na Revista Espírita, e a gente vê as narrativas de que Jesus, ele, muitos, né, havia curado fisicamente. Mas narram e afirmam, não sei se, mas acredito que é verdade, que muitos voltaram a adoecer. Aí a minha pergunta a você é, por que voltaram a adoecer? Pois é. Se tiver uma compreensão melhor do que a minha, por gentileza, nos informe. Pois é, muitos não Muito se obrigado. curaram, muitos se apresentaram a Jesus e não foram curados. E outros foram curados e voltaram a adoecer. Porque cada um levou parte desse fluido espiritual consigo, mas voltou a enfermar porque mentalmente tudo voltou a ser como era antes. Nós lembramos do Evangelho que fala que casa adornada e varrida, você vai e volta, encontra a casa limpa e depois, se a casa sujar, volta a morar ali novamente. Quantas vezes estamos nós no tratamento desobsessivo, numa instituição, por um período, quando a gente melhora rapidamente, cai fora ou vai embora. Mas volta a fazer tudo o que fazia antes. Então, aquela conexão voltou a acontecer novamente. Aí a gente volta para buscar o tratamento novamente. Naquela época não era diferente. E Jesus sabia que muitos iriam rescindir no erro. No livro de Amélia Rodrigues, lembro de um caso de uma dama romana que veio se hospedar em determinado local onde Jesus estava, e ela era paralítica. Começou a falar de Jesus, ouviu falar de Jesus, e ela se encantou no íntimo. E aí a dona da casa onde ela estava hospedada disse, cuidado com a sua fala, você fala como se fosse uma seguidora deste Messias. E ela aí tomou cuidado, porque realmente ela estava perante as leis, né? E foi se encontrar. E voltou de lá ainda na cadeira de roda. E ela disse, tu foste procurar esse mestre, esse Messias, e voltou na mesma cadeira? Não era para voltar andando, curada? Como se estivesse avacalhando a situação. E ela diz, eu estou plenamente satisfeita, eu estou feliz, porque a cura não aconteceu no material, mas a cura aconteceu aqui dentro, no espiritual. Então, estava curada realmente, mas no íntimo, que a gente às vezes quer ver a cura no material. E era satisfeita, sem revolta, porque era paralítica. Quantas pessoas nos dão exemplo hoje de vida? Não tem os braços, não tem as pernas, mas tem um altruísmo, um otimismo, trabalha e dá exemplo para cada um de nós. Eu vejo nesse sentido. Muitos não foram curados ou voltaram a enfermar, porque a verdadeira cura, ela é espiritual. O esclarecimento.
Fidelis, é com você a palavra. Edivaldo, sua palestra é muito boa, aprendi muito com você, com seu ensinamento, com sua reflexão. A pergunta que eu tenho para perguntar é o seguinte: na sua opinião, Jesus disse que retornaria para a Terra. Ele retornaria em espírito encarnado, ou ele ainda está para voltar? Eu creio que ele já retornou, nunca saiu da Terra. Ele nunca saiu, deixou a mensagem, a lição, está impregnado, o amor de Jesus está impregnado no que ele foi construtor. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Até hoje, muita gente aguarda esse Messias, e nós já temos mais de 2 milênios e nada de novo aconteceu. Então, acreditamos que ele já retornou, como ele disse, eu rogarei ao Pai, eu voltarei. E vários expositores, como Divaldo, como Joana diz, Jesus está de volta, caminhando no meio da população, caminhando nos lares, nos convidando através do Evangelho. Na condição em que esteja, está convidando conosco, porque Joana nos diz, esteve aqui pela primeira vez, mas não tomará novamente uma veste para estar conosco. Que estará conosco em outros momentos, em outros pontos. Como diz, eu prepararei o lugar, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Nós estamos vinculados a ele, ele nunca deixou o planeta Terra. Essa é a visão que eu tenho dessa proposta. Porque quantos desencarnaram aguardando essa promessa e não viu chegar? Será que falhou para com eles? Milênios e milênios, né? Então vamos acreditar que ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Está conosco sempre. Espírito e verdade, melhor dizendo. Ok, é isso mesmo. É o que eu penso também. Eu acho que ele nunca saiu da Terra. Esteve sempre espiritualmente aqui, né? É você acreditar e chamar por ele que ele virá até você. É isso mesmo. Obrigado pela resposta e uma boa noite. Pela sua colaboração. Saiu da visão material, mas o Espírito da verdade continua conosco, a presença dele em nós. Porque a nossa carência, às vezes, é tanta, a carência humana. A gente gostou tanto da vinda dele, da mensagem, que a gente quer que ele volte, né? Sim. Eu acho que agora é mais eu penso que é mais esse encontro com Jesus é mais da vontade própria nossa de ir até ele. Talvez seja esse a grande vinda dele. Isso. É quando cada um, individualmente, se propõe a buscá-lo. É pessoal, individual, intransferível, Alberto. É isso aí. Porque a situação, imagina, se ele voltasse agora, acontecer tudo de novo. Olha como está esse planeta, como está essa comunidade. Nós já melhoramos a tal ponto de reconhecê-lo realmente. Não foi reconhecido naquele tempo, até hoje ainda é combatido. Continua fazendo as transformações necessárias, onde cada um está sendo um cristão, trazendo a mensagem dele para o dia a dia, para o nosso íntimo, que é mais importante. Quando perguntou os apóstolos, onde é que estão? Paulo pergunta, onde estão os cristãos? Responda. Eles estão em toda parte. Eles estão como grãos de farinha. Imagine no dia de hoje. Aí ele se revoltou mais ainda. Estava nos lares, estava nos bastidores, estava nas mulheres, nos homens, nas crianças, em todo lugar. Interessante, Edivaldo, ouvindo vocês os três aí falando a respeito desse assunto, a gente há de se reportar com o Hermínio de Miranda, naquele livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, né? Ele diz para que Jesus vai voltar agora, se deixou uma mensagem que está no ar, que a gente ainda não compreende, que a gente não vivencia, né? Isso. E o nosso eu, a gente coloca que ainda é maior do que tudo. Nós nos achamos o maior e torna-se impossível, que a gente ainda não conseguiu, com esse ego tão extenso, a gente não conseguiu perceber o próximo, que foi a visão dele, servir ao outro, servir ao próximo. A gente ainda não sabe servir. O que é que ele vem fazer aqui de novo? Se ele teve, segundo Emmanuel, né, 1000 anos de preparação para vir o planeta Terra. Deixou a mensagem, já são 2000 anos de mensagem, que a gente até hoje não compreende.
voltar a esse sacrifício de 1000 anos para retornar ao planeta Terra, né? Desse fanatismo religioso que nós estamos vivendo, desse fundamentalismo religioso, nesses conflitos que está existindo, é para quê? Dessa vez ele vai para onde? Não vai mais para a cruz, não. Vai ser sacrificado de outra forma. De outra forma, porque a tecnologia está aí bastante avançada, Aí, né? Para dizer tudo de novo, que a gente ainda não entendeu, ele enviou, por isso que ele enviou essa equipe. Está tudo aí. E uma das maiores, um dos maiores absurdos que a gente vê dentro do ser humano é a mentira. Então, a mentira, ela é terrível, ela mata, né? Então, como é que a gente vai conviver se tem uma mensagem de amor, uma mensagem de progresso? A gente vai viver de novo com a mentira? Como é que Jesus ia se comportar? Porque Jesus não é esse meigo, como a gente também imagina. Era austero, né? Chegava junto e combatia com a hipocrisia. Então ele ia viver de novo com os hipócritas modernos, os fariseus modernos, e ia ser crucificado, aliás, ia ser sacrificado. Então o que a gente precisa é se debruçar no Evangelho e compreender, porque para compreender a verdade a gente precisa ter uma percepção cognitiva muito boa, para que a gente faça uma análise do que ele deixou, sem romancismo. A gente deixa de ser romancista, criar um romance em torno da sua mensagem e ser pragmático. O que ele está querendo hoje é que a gente lance as mãos em serviço ao próximo, porque as mãos, como disse Madre Teresa de Calcutá, as mãos em serviço é mais eficaz do que os lábios em oração. Porque o lábio em oração só está balbuciando as palavras e não está sentindo, talvez. Mas as mãos são mais abençoadas porque ela, naquele momento, ela está em serviço, ela está servindo ao próximo. Então, isso é que a gente precisa hoje desenvolver, né? Então, esse desenvolvimento precisa de parceria, precisa de cumplicidade, porque às vezes eu sozinho não sei fazer sozinho, ou talvez eu fique acanhado em fazer sozinho, mas um grupo como vocês ali no Instituto Kardecista, num ambiente que há 100 anos atrás eu imagino como era aquele ambiente de prostituição. E hoje vocês levaram, né, a espiritualidade com vocês, levaram o quê? Levaram luz para aquele ambiente, e hoje a gente vê que é totalmente diferente, averso àquilo que a gente se conhecia há alguns anos atrás. Então, meu irmão, eu só tenho que agradecer por essa mensagem da noite de hoje, a todos que ouviram, despertar esse sentimento que a gente precisa de união, de pacificação, de amorosidade, de respeito um para com os outros e respeitar as diferenças, né? Cada um dentro do seu patamar. Agradeço a todos e agradeço a você. Eu agradeço a vocês, a todos que estão aqui nos ouvindo e acompanhando, emitindo essa vibração, porque nós sabemos que onde nós estamos, sempre estamos acompanhados. E o trabalho é justamente esse aí. O Evangelho veio para fazer a grande revolução. Por isso que ele foi tomado daquela forma. E hoje temos mais é que botar na prática. O pouco que a gente sabe, a gente coloca em prática e a Deus pertence. Não nos preocupemos com isso. Gente, estamos chegando já no horário. Queremos agradecer a presença de todos. Agradecer a presença da espiritualidade amiga. Licença aí, Alberto. Me parece que Adson se manifestou. Saiu? Ele agradeceu a todos e saiu, né? Deu boa noite. Ok. Então, agradecer a presença de todos, na certeza de que recebemos aquilo que buscamos e que essa busca ela seja um grande objetivo, que a gente fazer a grande transformação em nós mesmos, né? Agradecer a presença do nosso amigo que sempre se disponibilizou, pedindo a espiritualidade que sempre o oriente e o ampare na luta do dia a dia, né? E passar a palavra para Edivaldo para ele fazer as despedidas e, se possível, fazer a prece final. Ok, faço sim. Eu só tenho a agradecer esse momento, cada vez que eu realizo um trabalho
Eu agradeço ao plano espiritual que nos auxilia nessa tarefa e que sejamos práticos e verdadeiros naquilo que entendemos do Evangelho. Então, a leitura e a reflexão sempre benéfica para todos nós, em todos os momentos, para que a gente não perca o fio da meada e não perca o nosso rumo e o nosso roteiro, né? Como dizem os amigos espirituais, ele realmente é o caminho, a verdade e da vida, que é o nosso mestre e amigo. Então, nesse instante, busquemos o nosso pensamento focado onde quer que nos encontremos, para sentirmos a presença dos espíritos amigos que nos guiam, que nos orientam, nos envolvendo em fluidos benéficos de pacificação íntima, organizando as nossas emoções, as nossas vibrações, as nossas energias, agradecendo ao nosso anjo guardião, um amigo espiritual, que nos acompanha em nome de Jesus, auxiliando-nos na nossa proposta, que é aperfeiçoar em nós todas as potencialidades divinas. E juntos, nesse instante, encarnados e desencarnados, possamos nos dirigir a Ele, o nosso irmão maior, dizendo: Senhor Jesus, obrigado pelo Teu Evangelho. Que a luz que emana de Ti, Senhor, encontre morada em nossos sentimentos, no sentimento de todos os seres espirituais que nos encontramos neste planeta Terra, nos dois planos da vida, para que ao despertar possamos perceber que o roteiro para chegarmos à perfeição o Senhor deixou conosco. O desejo é que a Tua paz envolva a todas as criaturas, principalmente em mais aflições, em desespero e agonia, para que possam sentir dentro de si a necessidade da transformação. Que a sua paz pernoite conosco, agora e por todo sempre. Que Jesus nos abençoe.